O mundo de Dolmenwood é um cenário repleto de aventura e perigo. É um mundo de conto de fadas, cheio de milagres, horrores, ideias, magia e mistério. Embora a vasta floresta de Dolmenwood seja bastante desolada, o povo de Brackenwold afirma que enfrentá-la do jeito deles é algo bem diferente. Toda a floresta de Dolmenwood pertence nominalmente ao Ducado de Brackenwold, um amplo território que se estende para leste e oeste, além da própria mata. Brackenwold, sede do Castelo do Duque, é uma grande cidade com quase 10.000 residentes fixos, na borda sul da floresta. O Duque, aos 60 anos, permanece cauteloso e meticuloso no exercício de seus deveres. Embora seja um administrador competente e um governante justo, vive à sombra do pai, o Duque Archibald IV, que morreu pela Igreja Pluritina em uma cruzada. Sua esposa, a Duquesa Ofélia, os 3 filhos e 5 filhas, ao menos os ainda não casados, vivem com uma comitiva de criados e cavaleiros no Castelo Ducal, uma torre branca colossal, repleta de torres, baluartes e agulhas. Embora o Duque seja leal ao distante rei, seus ancestrais governaram Dolmenwood como reis e rainhas. Dizem que o sangue feérico se mistura ao de seus primeiros antepassados mortais. Os vassalos mais poderosos do ducado ficam na floresta, onde Braglis, os homens-bode e humanos se destacam. Esses lordes governam partes de Dolmenwood, o Highwold no oeste e as terras de Shireland no sul. O maior entre eles é o barão Sagewine Hogwarsh, um senhor hedonista que governa High Hankel, outra grande cidade do ducado. A partir da torre fulgurante do Castelo Paragon, Hogwarts domina a alta sociedade com mãos frouxas e olhos permissivos, preferindo bailes e intrigas românticas a governar com afinco seu baronato. Incontáveis pequenos nobres e damas estão espalhados pelos bosques. Alguns ocupam cargos importantes, seja pelo tamanho de seus domínios, seja por sua linhagem. Lord Edwin Gileffer governa em Sleepy-Hall. Lady Harrowmore, rígida e piedosa, tenta impor ordem no coração da floresta. Lady Pulsifene Mulbrick prospera junto às milagrosas cachoeiras de Nive, por onde passa a maior parte do comércio de Dolmenwood rumo ao sul. Lord Harold Nodlock é o pilar do duque naquela parte do ducado tradicionalmente dominada pela família Hogwarts. Embora se debata em voz baixa o quão confiável é sua lealdade. Embora Dolmenwood tenha sido domínio do príncipe gélido e ele tenha sido expulso da floresta, outros lordes e damas feéricos se fixaram ali ao longo da história, reivindicando pequenas partes da mata como extensões de seus reinos. Poucos ainda insistem nessas reivindicações, mas alguns vivem na floresta, ou ao menos dizem reger trechos dela, e fazem valer isso quando convém. Entre os mais importantes está o Conde Amarelo, um alegre senhor servídeo, com chifre de marfim reluzente e juba dourada. O Conde governa o reino de Wyforth. Embora raramente visite o mundo mortal, interessa-se muito pelo que os mortais fazem sob seu domínio. Diz-se que a cidade de Prigwort pertence à sua esfera tradicional. Os Prigwortianos mantêm costumes estranhos e tradições elegantes ligados ao seu reinado. Outro senhor feérico conhecido na floresta é o Duque de Lotus, um feérico selvagem e vivaz. Dizem que seu pai era feérico e a mãe humana. Suas coroas de azevinho e era são motivos comuns em lendas e histórias, assim como sua terrível ira e seu riso eletrizante por todo o país. Duque aqui não se confunde com o Duque de Castle Brackenwold. Dizem que o Duque Myfleur rege a partir do castelo Havenmire, embora raramente seja encontrado lá. As histórias o pintam como um caçador assombroso, cuja caçada selvagem cruza de sua diotérnia feérica para Dolmenwood. Quando isso acontece, todo mortal deve ter cuidado. Ouvir chifres de caça e cães a ladrar é mau agouro. Talvez o mais conhecido seja o grande rei Pushkin, que abandonou sua pátria feérica e escolheu viver para sempre no mundo dos mortais.
Como todo feérico que faz tal escolha, o rei Puskin começou a esmaecer no esquecimento. Dizem que quase desapareceu por completo. Nota-se, porém, que a nobreza é particularmente afável com gatos. Muitos outros lordes e damas feéricos povoam o folclore. Figuras como o Rei dos Goblins, os próprios Goblins, a Bruxa dos Espinhos Rosie, a Senhora da Meia-Noite, a Senhora que acarinha sonhos e o Príncipe Mallowheart. As crianças de Dolmen conhecem esses personagens no colo das mães. E embora alguns os descartem como contos de velhas, os sábios percebem verdades mais profundas. As terras de Dolmenwood, no oeste, foram tradicionalmente o lar dos Braggles, homens-bode. Assim como mortais viveram na floresta antes dos registros, bem antes dos humanos de Brackenwold. As antigas famílias de chifre longo dos Braggles traçam seu sangue até os tempos em que o príncipe gélido governava a mata, há milênios. Todavia não são os lordes Braggles que dominam o Highwold. Quando o reino de Brackenwold foi incorporado ao reino maior ao qual hoje pertence, e tornou-se um ducado, o Highwold foi anexado a ele como baronato, sob um barão que responde ao duque de Brackenwold. Àquela altura, humanos e Braggles já viviam no Alto Planalto havia séculos, e suas nobrezas frequentemente se casavam entre si. Os Malbleet são humanos aristocráticos, com laços estreitos com o leste de Brackenwold, e alinharam-se após um período de desavenças. De fato, muitos chifre-longos têm enorme interesse em rastrear e debater genealogias, o que os fascina profundamente. Com o tempo, essas disputas viraram ódios e rivalidades ferozes. Houve vendetas e conflitos sangrentos até que os muros altaneiros uniram o que hoje se conhece como o domínio de Brackenwold, sob a liderança do atual Barão Sagewine. Esses conflitos ocorrem de modo menos sangrento, embora sob considerável pressão e vigilância do próprio Duque de Brackenwold. Entre as numerosas famílias nobres chifre-longos de título e prestígio estão os Malbleet, os Murkin e os Ramius, renomados por sua linhagem. Lord Griffith Malbleet é um esteta elegante, filósofo eloquente. Seu solar em Red Furious foi recentemente agraciado com mais terras por uma tecnicalidade legal, uma decisão questionável do barão Hogwarsh, dando-lhe quase metade das terras de seu meio-irmão, Lord Ramius. Lord Shadgore Ramius, um nobre inteligente e reservado, é profundamente leal ao duque e muito influente na corte. Aparece com frequência para aconselhar seu senhor em muitos assuntos. A cisão entre ele e o meio-irmão Malbleet tem chamado a atenção dos bem-informados, e muitos temem problemas no horizonte. Simon Murkin, um lord meio Braggle, meio humano, quase não frequenta a corte ou arenas formais, mantendo presença discreta, solteiro e sem herdeiros. É conhecido por sua militância e frustração ambiciosa. Governa a fortaleza de Coldstoke, a oeste do Highwold. Disse que caso Murkin morra sem herdeiros, sua prima, a Dama do Barco, pretende reivindicar o dote. Entre os contos e superstições do povo de Dolmenwood, nenhum é mais antigo e poderoso que as histórias sobre as bruxas da floresta. Fala-se de feiticeiras que exigem sacrifícios, de feitiçaria traiçoeira e usuárias de magia, bem como de curandeiras poderosas e sacerdotisas carismáticas. Para o povo de lá, essas mortais têm objetivos obscuros e motivações sinistras. Crê-se que se reúnem ao luar para exercer magia, e que se juntam secretamente nas profundezas da mata para cultuar entidades antigas. Mas pouco se sabe a seu respeito. Ainda assim, alguns estudaram a fundo as bruxas e seus segredos proibidos. A Igreja desaprova tais estudos, exceto talvez entre o clero de São Faxas, que busca encontrar e pôr fim a praticantes de falsos cultos, magia perversa e bruxaria. Entretanto, alguns fatos podem ser extraídos de quem pesquisa o tema. Parte das tradições e do folclore dos silvicultores remonta a ritos e cerimônias dos Gwir. Quem segue os mitos dos Gwir cultua os chamados deuses da madeira.
mantém a figura do Homem Verde, festivais de cerveja e caçadas lembrados em histórias e canções. Até hoje, diz-se que as bruxas de Dolmenwood ainda guardam esses antigos costumes e rituais. As bruxas da floresta veneram deuses antigos. Embora quase todos tenham esquecido seus nomes, alguns sussurram nomes secretos. A Mãe Asturiel, Arita a Devoradora, o 3 vezes coronado Irmão Silente de Lens e a Concha de Imbala. As bruxas de Dolmenwood alinham-se a esses deuses antigos, dedicando a vida a tornar-se suas noivas ou visões de outro mundo. Claro que são poucos os que podem falar com autoridade sobre isso, pois ainda que existam no folclore e nos mitos, tais figuras, se existem, são cautelosas. Sabe-se que as bruxas detêm grande, ainda que às vezes sutil, poder. Os que buscam o arcano anseiam pelos segredos das bruxas. Mas como nenhum homem é bem-vindo ao círculo, elas tentaram afastar os curiosos. Aos olhos da igreja, muitas vezes não há diferença entre druida e bruxa, e não são raras alianças estranhas e tréguas breves entre várias espécies de praticantes proibidos. Embora hoje a floresta seja exuberante e fértil, cheia de vidas estranhas e diversas, nem sempre foi assim. Há muito, os senhores élficos da Frígia, os do príncipe gélido, puseram seus olhos em Dolmenwood, julgando-a um campo propício. Como ninguém se opôs, o príncipe gélido impôs seu reclamo, trazendo geadas à floresta por 1 ano. A mata ficou coberta de neve o ano todo, tudo preso num inverno eterno. Alguns poucos mortais que viviam na floresta, um punhado de humanos, e Braggles semelhantes a bodes, serviam ao príncipe gélido com temor. Do seu castelo das geadas, no Lago Lamil, o príncipe gélido presidia uma corte dura e gélida. Mas o inverno não pode durar para sempre. Após quase 500 anos de domínio, o interesse do príncipe gélido por Dolmenwood começou a esmorecer. Por toda a sua terra, inclusive sua Frígia natal, passava longos períodos em seu palácio de gelo. Com o desinteresse dele, a geada que cobria a floresta afrouxou. As estações voltaram silenciosas a Dolmenwood. Só Dwelmfen permaneceu congelada, como símbolo de sua posse sobre a floresta. Com o recuo do inverno, surgiram forças do mundo mortal. A voz e o braço armado do rei de Brackenwold e da única e verdadeira igreja pluritina, que afirmavam direitos sobre as terras do leste. Essas facções cresceram e minguaram junto dos Braggles locais, sem o príncipe gélido, que se estabeleceram nos muros a oeste de Dolmenwood. Então, após quase 1000 anos de ausência, o príncipe gélido voltou. Sua mente errante voltou-se, mais uma vez, ao seu campo negligenciado e semideserto de Dolmenwood. Ficou irado ao ver mortais invadindo suas terras e reivindicando soberania sobre seu domínio indiscutível. Muitos mortais morreram nas tempestades de inverno que sopraram à frente de seu exército. Os mortais resistiram. O rei dos homens conduziu suas tropas contra o exército gelado do príncipe. As crônicas contam que os mortais sofreram perdas imensas na batalha inicial entre as forças. Em profundo desespero, o rei e o bispo buscaram auxílio entre os Druni, cujo poder ancestral rivalizava com o do próprio príncipe gélido. Formou-se a chamada Tríplice Pacto. Igreja, Druni e rei. Vontade e espada com ritos e segredos há muito perdidos. Os Druni ergueram o Anel das Bruxas para expulsar o príncipe gélido e os seus de Dolmenwood, exilando-o de volta à Frígia e desfazendo o inverno eterno que perdurara em Dwelmfen desde a antiguidade. Embora muitos seres habitem a floresta e alguns os chamem de divinos, os habitantes de Brackenwold reverenciam um único Deus. A Igreja Pluritina foi fundada por 5 profetas em terras distantes: Hagmond, Hogriche, Elodin, Lacriem e Tess. Dotados por Deus de clarividência, os 5 vislumbraram o futuro e a essência de toda a existência. O combate derradeiro do universo lhes foi revelado, expondo as verdades profundas que regem o mundo. Há um só Deus verdadeiro, não muitos. Todo o resto é engano,
ou mera extensão da influência desse único Deus? Séculos atrás, mesmo vivendo longe de Dolmenwood, em terras onde poucos sabiam seus nomes, a Igreja Pluritina se expandiu pelo mundo, espalhando suas doutrinas centrais por inúmeras regiões. O único Deus verdadeiro não pode ser representado nem nomeado. Toda vida percebida é sagrada e deve ser protegida e cultivada. As obras do mal devem ser punidas, mas o livre-arbítrio é fundamental. Cada um deve ser livre para escolher a vida do mal e a punição eterna, ou a vida do bem e a recompensa eterna. A Igreja organiza-se numa hierarquia detalhada que exerce papel essencial na ordem e no cotidiano dos mortais em Dolmenwood e além. As dioceses formam a base visível da estrutura da Igreja. Monges itinerantes pertencem frouxamente à hierarquia, alcançando até lugares remotos. Devido à sua natureza indomada e enigmática, Dolmenwood há muito gera sábios ilustres e figuras lendárias. A Igreja reconhece 100 santos, padroeiros e exemplos para o povo de Dolmenwood. Os 100 santos são invocados em orações e necessidades. Celebram-se suas festas e vigílias. Embora todos sejam importantes na vida de quem vive na floresta, alguns têm significado especial. Acima de todos, São Clwyd é reverenciado como padroeiro de Dolmenwood. Sobretudo, o venerado São Clwyd, tido como patrono da floresta, deu a própria vida para derrotar um demônio terrível que ameaçava Dolmenwood. Historicamente, Dolmenwood estava recheada de nichos e capelas de beira de estrada, erguidos para honrar vários santos. Muitos desses santuários caíram no esquecimento. Vez após vez, os antigos templos ao longo das rotas de peregrinação foram sumindo sob o abandono. Como o nome sugere, Dolmenwood é salpicada de pedras erguidas, dolmens, de muitas formas e tamanhos. Para quem vive na floresta, elas são mistério e assombro. Para os iniciados em verdades mais profundas, as pedras erguidas marcam veias místicas que conectam e sustentam a vitalidade da terra. Tradicionalmente, às vezes foi assim. No entanto, há um quarto circuito, bem diferente dos outros três, o Anel das Bruxas. No fim do inverno, esse anel é definido por 6 Summerstones, da orla oeste da floresta até a margem leste do lago Longmere. Essa área é chamada Dwelmfen. Esse círculo tem natureza distinta das 3 veias da madeira. Nas veias, os 3 alinhamentos são naturais, formados pela própria essência do mundo. O Anel das Bruxas é obra extraordinária. Magos Druni, em segredo, o criaram como um grande selo, uma barreira contra o reino do príncipe gélido e a feéria frigiana. Com a forja do anel pela Tríplice Pacto, o príncipe gélido de Frígia foi cortado de Dolmenwood. Para forjar o anel, os Druni colheram energia das veias místicas, o que se atribui aos seus magos sábios entre os pluritinos. 3 pedras formam a dobradiça do portão majestoso do príncipe gélido. Então a energia é conduzida a 6 Summerstones, as pedras do estio. Cada uma age como um selo. A cada verão, cada uma fixa o anel, instável por natureza no lugar. As pedras são guardadas por sentinelas estranhas. Magos Druni, que em alguns casos abandonaram a forma material para melhor protegê-las. Magias poderosas as protegem, pois há muitos que tentariam destruir as pedras ou usá-las para fins próprios, o que os Druni não aceitam. Embora a maioria dos mortais tema mexer nos mistérios de Dolmenwood, alguns pensam diferente. Os Druni são uma cabala de feiticeiros. Há muito descobriram o poder misterioso da madeira e desde então o cobiçam. Desde seus primórdios, o príncipe gélido afastou-se de seu domínio e, para os ousados,
A floresta tornou-se um campo de oportunidades. Os Druni encaram a floresta como seu próprio campo, e como mestres quase incontestáveis das pedras erguidas e dos círculos, fazem seus os segredos da geomancia, e não há forma de magia ou poder oculto que não cobissem. Além disso, o senso de tempo de um Druni parece esmaecido. Dizem que vieram a Dolmenwood de terras distantes. Embora humanos, diferem bastante dos de Brackenwold ou dos territórios de Shitax. Seu cabelo é negro azeviche lustroso, a pele pálida, o porte agudo e severo. Por muitos anos, os Druni variaram em poder e presença. Diversas vezes, quase desapareceram da história da floresta, para então ressurgirem um século depois, com força redobrada, impondo suas exigências à floresta mediante poder arcano. A única coisa sagrada aos Druni é o conhecimento. Sacrificariam a vida de um mortal, inclusive a própria, para acrescentar um fiapo de saber ao acervo que acumulam. Acreditam nisso tão firmemente que arriscariam vidas, até as suas, para manter sagrado e oculto esse tesouro. Os habitantes da floresta chamam os Druni de vigilantes ou guardiões mascarados, devido às identidades enigmáticas e ao infortúnio atrelado a seus nomes. Lendas falam de clãs Druni na região oculta de Dwelfen, com grupos menores nas franjas da floresta. As Drunas são guardiãs de segredos profundos de ervas e alquimia, enquanto as filhas de Brightmide tecem canções místicas de grande poder. Suas melodias ressoam longe. Embora os Druni sejam misteriosos e pouco conhecidos, muitos, bruxas ou clérigos, sabem que existem e os temem. Para incontáveis almas, o que mais gela o coração não é o espectro do retorno do Naglord, nem a ameaça mal cumprida do príncipe gélido, mas a busca ágil e implacável por um poder enigmático e sem limites que caracteriza as inclinações brilhantes e aterradoras dos Druni.